Bom dia! Hoje, dia 12 de julho de 2025, sábado. O texto bíblico de hoje, continuando na história de Moisés, está em Êxodo, capítulo 4, versículos 18 até o versículo 31. Moisés volta para o Egito. Depois de conversar com Deus, Moisés voltou para a casa de Jetro, seu sogro, e disse: Deixe que eu volte para visitar os meus parentes no Egito. Quero ver se eles ainda estão bem e vivem. Vá em paz, respondeu Jetro. Quando Moisés ainda estava na região de Midian, o Senhor Deus lhe tinha dito: Volte para o Egito, pois todos os que queriam matá-lo já morreram. Então Moisés fez com que a sua mulher e os seus filhos montassem em jumento e começou com eles a sua viagem de volta para o Egito. Moisés tinha na mão o bastão que Deus havia mandado que ele levasse. E mais uma vez o Senhor disse a Moisés: Eu lhe dei o poder para fazer muitos milagres. Quando você voltar para o Egito, esteja pronto para fazê-lo diante do rei daquela terra. Mas eu vou fazer com que ele fique teimoso e não deixe o povo de Israel sair de lá. Então você lhe dirá que eu, o Senhor, digo o seguinte: Israel é o meu primeiro filho. Já lhe disse que deixe o meu filho sair a fim de me adorar. Mas você não deixou, e por isso eu vou matar o seu filho mais velho. Durante a viagem para o Egito, num lugar onde Moisés e sua família estavam passando a noite, o Senhor se encontrou com Moisés e procurou matá-lo. Aí Zípora, sua mulher, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: Você é um marido de sangue para mim. Ela disse isso por causa da circuncisão, e assim o Senhor deixou Moisés viver. Nesse meio tempo o Senhor disse a Arão: Vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele foi e se encontrou com Moisés num monte sagrado e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor tinha dito quando havia mandado que ele voltasse para o Egito. Falou também dos milagres que Deus tinha ordenado que ele fizesse. Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel. Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito e Moisés em seguida fez os milagres diante do povo. Todos acreditaram, e quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles e tinha visto como estavam sendo maltratados, eles se curvaram e adoraram a Deus. Até aqui a leitura de hoje. Moisés, depois da conversa com Deus, obedece a Deus e vai para casa, fala com seu sogro e começa a sua mudança, a sua viagem de volta para o Egito. Ele faz aquilo que Deus o ordenou, mas Deus vai falando com ele pelo caminho e mostrando mais coisas que aconteceriam. Avisa Moisés que aqueles que sabiam do crime de morte que ele tinha cometido já haviam todos morrido e ninguém mais lembrava disso. Também avisou Moisés que o rei seria teimoso e que Deus o faria ser teimoso, pois ele não deixaria o filho, o primeiro filho de Deus, como Deus disse a Moisés, sair para adorá-lo. E por isso Deus mataria o filho mais velho de todo o povo de Israel, do Egito, quer dizer. Durante aquela noite, o Senhor ataca Moisés e tenta matá-lo. Estranho, né? Deus tentando matar Moisés. E aí a esposa de Moisés pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou o pé de Moisés e disse: Você é um marido de sangue para mim. E aí, o Senhor, devido à circuncisão, deixou Moisés viver. Foi mais um teste, mais uma batalha para a fé de Moisés. E aí Deus faz Moisés continuar a sua viagem no deserto, e nesse meio tempo vai falar com Arão e manda ele encontrar o seu irmão lá no deserto. E Arão não duvida, ele vai e onde Deus marcou o encontro, ele encontra Moisés e o beija. Moisés conta tudo o que Deus falou com ele, tudo o que aconteceu. E Arão e ele voltam então para dentro do Egito, reúnem os líderes do povo e o povo judeu, o povo israelita, e contam tudo o que o Senhor disse a ele. E Moisés faz os milagres que Deus mandou fazer na frente deles, e eles acreditam, se ajoelham e rezam ao Deus de Israel que está olhando por eles. Assim, Moisés chega no Egito, avisado por Deus que nada seria fácil ali. Talvez Moisés não imaginasse o quanto de dificuldade ele ainda teria para tirar o seu povo ali de dentro do Egito.
Mas essa é uma história para os próximos dias. Agora, rezemos o Pai Nosso, a oração que o Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e os caminhos que Ele determinar para nós possam ser seguidos pelos nossos pés, pela nossa mente e pela nossa fé. E assim alcançaremos certamente as vitórias que Deus tem projetadas para nós. Bom dia.